sobre metodologias ativas é muito importante, principalmente no cenário contemporâneo, porque essa palavra, embora ela tenha transformado, se tornado em um buzzword, ou seja, num palavrão que está aí na boca de todo mundo, né? Está todo mundo falando sobre metodologias ativas, é preciso compreender a historicidade desse conceito. Ele não surge no século XXI. Embora as tecnologias digitais de informação e comunicação potencializam o uso das metodologias ativas, essas abordagens. É preciso entender que a gente pode falar de metodologias ativas, por exemplo, com Sócrates. O método socrático é um método ativo de aprendizagem. Por quê? Porque coloca o interlocutor, coloca aquela pessoa que ele está ali dialogando para refletir. Né? Reflexão é uma palavra de ordem quando a gente pensa os métodos ativos de aprendizagem. E eu não fico só no Sócrates. Toda a história da filosofia, nós temos autores que perpassam as metodologias ativas, como por exemplo Rousseau, uma obra clássica deste autor, que é Emílio ou da Educação. Qual que é a proposta dessa obra? Pensar o estudante, pensar o aprendiz, o Emílio, né, no caso da obra, pensar este aprendiz como um sujeito ativo na sociedade, ali no meio, né, e tudo isso é muito significativo para os processos de ensino e aprendizagem. Aí, claro, nós podemos vir para a contemporaneidade, para o período contemporâneo com Dewey, com Piaget, né, e aí todos esses outros autores que vão trazer esses conceitos dentro da escola nova, nós perpassamos os tecnicistas, enfim. E aí a gente tem nessa transição a inserção das metodologias ativas dentro dos processos digitais de comunicação. Isso que é muito interessante a gente pensar. Por quê? Porque a gente pensa, muitas vezes, né, as pessoas vieram pensar assim, o professor vai desaparecer. Não, o professor se torna fundamental nesse processo, porque ele que media. Basicamente, se eu pudesse dizer isso, né, assim, a minha percepção de metodologias ativas, claro que não existe uma definição assim que eu vou falar, isso é consenso. Não, são várias percepções de metodologias ativas. A minha é pensar que o professor, ele percebe que ele não é o único detentor dos processos de ensino e aprendizagem, o único detentor daquele conhecimento que em um determinado momento histórico foi, né? Hoje ele não é mais, ele percebe que as informações elas estão ali a um clique de distância desse estudante e ele passa então a bola, passa um pouquinho dessa bola para o estudante compartilhar com ele essas aprendizagens. Então é um pouco disso que eu acredito das metodologias ativas. Se eu fosse falar sobre os processos pedagógicos envolvendo as metodologias ativas na sala de aula, né, nessa relação professor e estudante, eu não gosto muito da palavra aluno, porque aluno remete àquele, né, do latim, a lux, né, aquele que não tem luz. Eu acredito que ele tem muita luz, e é por isso que eu defendo as abordagens ativas de aprendizagem. Então, se eu fosse falar sobre isso, eu falaria principalmente dentro de um contexto das tecnologias digitais de informação e comunicação, ou seja, né, dentro do que eu entendo como quarta revolução industrial, aí esse conceito, este momento histórico. Então, o que eu diria para esse professor, né, pensar os processos? Claro que não compete só a ele, nós precisamos de políticas públicas que envolvam a formação de professores para o uso das tecnologias nessas perspectivas ativas. Mas eu diria a primeira coisa, deixar de centrar a tecnologia no docente e passar a bola para o discente, né? Então, o professor usa a tecnologia na sala de aula, né? Não é essa a questão, mas dentro de uma abordagem ativa é passar essa tecnologia para o uso do estudante, ou seja, ao invés de falar assim, guarde seu celular, a aula vai começar. Na verdade, eu diria o contrário. Pega o seu celular que a aula vai começar, né? Então é essa abordagem que a gente precisa ter com as metodologias ativas. E pessoal, não precisa se preocupar, né? Muitas vezes a pandemia, a gente tinha aquela ideia de que o professor ia ser substituído pela máquina. Nós percebemos com a pandemia que isso foi falho, porque nós não foi neste momento que nós precisamos ainda mais do docente, não é verdade? Sem o docente, sem as mediações pedagógicas, a tecnologia ali era
não fazia sentido para os processos de ensino-aprendizagem. Então a gente não precisa ter medo disso. Na verdade, a gente precisa se apropriar formação de professores para o uso das tecnologias com base, né, com foco nessas abordagens ativas de aprendizagem. E aí nós temos, né, uma infinidade de possibilidades. Por quê? Porque as tecnologias elas vêm para potencializar, né? Como eu disse, não substitui nada, ela vem para potencializar esse trabalho pedagógico do docente. Então, pessoal, é um pouco sobre isso, né? Sobre entender o papel do docente como um facilitador e um potencializador junto com as tecnologias nos processos pedagógicos de aprendizagem. Eu gosto muito de um teórico italiano, né, professor da Universidade de Oxford, chamado Luciano Floridi. E dentre essas várias configurações da sociedade contemporânea, seja quarta revolução industrial, sociedade pós-moderna, enfim, nós temos várias configurações, né? Sociedade hiperconectada. Eu gosto muito de um conceito deste autor, Luciano Floridi, que é a sociedade on-life. Vamos falar a verdade? Nós estamos, olha só, eu estou no mundo analógico, no mundo offline, mas conectado com o mundo online, aqui vocês estão me vendo por meio de uma tecnologia digital. Nesse sentido, pensando essas discussões e pensando a ideia de presença e de distância dentro dos mundos, né, digital, dos mundos híbridos, o Luciano Floridi ele cunhou um termo que, como eu disse, eu gosto muito, que é um termo on-life ou sociedade on-life, que é basicamente essa ideia, né? A ideia de que o digital e o analógico, eles se interligam. Nós vivemos numa sociedade ubíqua, numa sociedade híbrida, onde eu não consigo distinguir, a não ser que você vá para uma montanha, não é verdade? A não ser que você vá para uma montanha e se desconecte de tudo. Mas tirando isso, eu não consigo mais na sociedade contemporânea distinguir exatamente os limites. Né? Então, por isso, a gente usa a gente cunhou, né, o Luciano Floridi, ali na obra A Sociedade Hiperconectada, ele cunhou o termo Sociedade On-Life, que é, como eu disse, essa junção, ou essa não separação dos termos, da sociedade offline, analógica, e da sociedade online, digital. Eu sou o Flávio Rodrigues de Oliveira, sou professor na Universidade Estadual de Maringá. Sou formado em Filosofia, História e Pedagogia. Tenho mestrado nas áreas de Educação e Filosofia, doutor em História e atualmente tenho feito um doutorado em Educação. Então, na Educação eu tenho desenvolvido essas pesquisas relacionadas às tecnologias, às metodologias ativas e à educação à distância, porque eu trabalho também no Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá, como professor da equipe multidisciplinar.